vou agora aqui tentar disponibilizar uma apresentação que eu fiz, que vai me guiar, porque eu falo pra caramba. Então eu preciso aqui que alguma coisa me mantenha aqui nesse tempo de 15 a 20 minutos, viu? Bem-vindo, alunos. Espero que vocês estejam felizes nesse dia e que a gente possa contribuir com a oficina que vocês vão fazer e com o projeto que vocês vão criar, que esse é nosso objetivo de hoje. Eu sou uma pessoa que sou cineasta, atriz, produtora, diretora, mas gosto de me colocar no mundo como uma multiplicadora de saberes. É assim que a gente chama quem multiplica saber dentro do grupo Nós do Morro, que é de onde eu venho, que é oriundo da favela do Vidigal, que tem 38 anos de trabalho cultural dentro dessa favela e onde eu fui formada através da generosidade intelectual. E é ela que eu quero que guie a gente nesse encontro hoje e vamos nessa. Eu quero começar aqui já com uma provocação que falaram assim, cinema de mulher. Toda vez que falam do meu cinema, colocam o meu cinema como um cinema de mulher. E eu fico me perguntando sempre: existe isso? Cinema de mulher? Cinema de homem? Cinema de quê? O que é o cinema, né? Eu fiquei me perguntando para começar. É só mesmo uma provocação, porque acho que autores, eles têm pulsões. E às vezes as pulsões vão carregar histórias de personagens femininos e outras vão carregar histórias de personagens masculinos. E a minha função, então, como mulher cis que sou, é como me coloco nesse mundo, é que nós não sejamos apagadas em nenhuma dessas histórias. Porque isso, sim, tem sido uma violência do audiovisual dentro do cinema para com a população mulher, que dentro do país que vivo é a maioria. Então, queria começar já pensando assim, pensando dessa forma. Vocês conseguem ver essas coisas que eu estou passando? Também isso não importa, não, meu povo. Só Sim, faz aí, Mariana, ok? Tá sim. bom. Aí eu quero contar então aqui um pouquinho essa minha estreia, que é o Mina de Fé. O Mina de Fé é um filme de 2004. E talvez por isso ele cause tanto impacto, né? Ele muda a minha vida como mulher, ele me transforma então em diretora, em cineasta. É assim como as pessoas começam a escrever para além do meu nome, Luciana Bezerra. E sei eu que isso empodera a minha vida artística, em especial territorial, né? Vindo do território que estou, porque estamos falando de 2004. Estamos falando de 21 anos, né? E então estamos falando do início de toda a transformação que vai acontecer, claro, a partir, né, não vamos nos enganar aqui, vai acontecer a partir de políticas públicas. A partir da lei, que eu não vou citar o nome da lei, Mariana, pelo amor de Deus, se alguém souber essa lei aí de cabeça, né, por favor, me ajuda, que é a lei que ensina a cultura afro-brasileira dentro das escolas do Rio de Janeiro, dentro das escolas do Brasil, e que vai, um pouco depois, 2 anos depois, ou 7 anos depois, que é a lei de cotas, ou ao contrário, uma vem e depois outra vem. E isso vai causar uma transformação absurda dentro do pensamento brasileiro. Então, a gente está falando do início da mudança, do início desse povo massacrado intelectualmente, massacrado politicamente, massacrado socialmente, começando a ter voz por si, porque houve para isso muita luta. Eu acho que o Mina de Fé, ele representa esse momento, né? Ele sou eu, uma mulher do morro, que quer contar a história da mulher do dono, do chefe do tráfico. Por que eu quero contar a história da mulher do chefe do tráfico? Porque ela é a primeira dama da favela. Porque naquele momento, e hoje, já nem mais tanto assim, porque a cada década a gente vai percebendo mudanças, a gente vai percebendo o mundo, e em especial esse engendramento capitalista em todas as camadas, e percebo também no tráfico, que vai começar como uma ideia comunista,
né? Se eu posso falar essa palavra, mas é assim que nos ensinam. Vai começar, então, com a sua história da junção dos nossos intelectuais comunistas com os nossos bandidos e vai surgir o Comando Vermelho. É assim que ele começa. E ele vai se afastando ao longo do tempo. A gente está aqui já num finalzinho. Num final desse tráfico, com um pensamento ainda um pouco mais arregado de luta junto com o social. Sei que é muito doido pensar nisso, e às vezes é quase dicotômico numa luta de bem e mal que a gente às vezes vive, mas é a verdade. É como viveu, em especial, o território da favela, e aí eu vou me ater aqui, tá, meu povo? A favela do Rio de Janeiro, que é onde me encontro, é onde está mais a minha pesquisa, é onde posso dizer com propriedade, né? Onde estou aqui ancorada no meu lugar de fala. Então, isso para mim era muito importante, mostrar que esta mulher, ela também tinha poder dentro desse esquema tão masculino, né? E ele é um filme muito cru, um filme de uma estética. Ele não tem uma fusão, ele só tem corte seco, direto. Aí as pessoas falam assim: ah, ela gosta. Eu gosto mesmo, eu gosto. Eu gosto de elipses imensas, como tem no Mina de Fé. Você está falando do assunto, você corta, o dia correu. Eu tinha 15 minutos apenas, meu povo. Assim como tem aqui hoje, e tinha que contar uma história inteira, uma história de amor. Que isso é que é mais doido, né? É você então, e aí eu percebo aonde a gente pensa na aula de hoje, que é quando dentro da violência você precisa achar o afeto. Porque aquelas pessoas ali que eu figurei, aqui nessa foto eu tenho uma briga, a minha gangue de meninas namoradas desse chefe do tráfico, que também era um momento também onde uma favela ainda vivia ali um momento extremamente machista, patriarcal, onde esses homens de poder podiam e ostentavam várias mulheres e colocavam umas contra as outras. Graças a Deus, hoje vivemos com um pouco mais de sororidade e as mulheres estão bem mais espertas e não estão se deixando levar, mas esse é o universo Mina de Fé. Então eu tenho aqui essa gangue que duela, né? Num início, muito nesse sentido de pensar esse poder. Então, o meu primeiro momento, quando eu tenho a possibilidade de levar um filme ao cinema, eu quero estar dentro do poder feminino. E como muitas vezes ele pode exercer dentro da narrativa, até mesmo se você, no caso desse filme, do Mina de Fé, mesmo sem ela ser o personagem principal. Porque ele acaba tomando a vida dela de uma forma dentro da narrativa que ele se torna esse personagem. Mas ela é o agente. Isso é uma coisa que aconteceu outras vezes para mim, né? De ter que então pensar, e que está acontecendo agora, eu vou chegar a isso lá no final, de ter que pensar como fazer dentro do universo masculino um personagem de força que seja um personagem feminino. Eu acho que isso vai perseguir todo o meu cinema até esse momento, né? Na minha segunda possibilidade, é também um filme de episódio, é também um curta, ele tem 22 minutos, ele está dentro do Cinco Vezes Favela. E o Acende a Luz, ele já, ao contrário do Mina de Fé, que é um filme de pulsão, é um filme de observação da virada dos anos 90, da metade dos anos 90 até o início do ano 2000, a virada do tráfico, a chegada do armamento mais forte, a ponto 30 em cima da laje no Vidigal, as armas de guerra. Era um momento muito, muito terrível no Rio de Janeiro, da guerra ao tráfico. Então, eu acho que ele é um reflexo disso. Quando chega o Acende a Luz, ele funciona para mim um pouco como um filme de encomenda, porque
o seu Carlos Diegues, que já era uma figura, né? É uma figura desde o cinema novo, é uma figura, talvez eu considero talvez um dos nossos maiores cineastas, porque ele permaneceu na função de fazer cinema, e isso sabemos que é muito difícil no país, na nossa trajetória histórica, né? No nosso país, nós vimos muitos cineastas fazerem filmes com menos frequência, então sou muito feliz de ter me aproximado e ter tido, então, muitas trocas com o seu Kaká. E o Acende a Luz vem disso. Ele propõe o Cinco Vezes Favela, e eu, o que ele quer fazer, então ele quer fazer agora, ele num primeiro momento, isso é interessante de pensar também como território e como ganhar território, ele chega para a gente oferecendo um projeto que chamava Cinco Vezes Favela, agora por eles mesmos. E ele se dirigia a nós, nesse momento já, alguns cineastas já oriundos de favela, alguns cineastas populares, é, surgindo, já com curtas-metragens, já viajando o festival. Eu já tinha prêmio, Luciano Vidigal, que daqui a pouco vai falar, já tinha prêmio, Rodrigo Felha, da Cidade de Deus. Então, ele junta esse povo e dá essa missão. Fala, eu quero fazer, agora por eles mesmos. Em algum momento, numa reunião, já com o projeto avançado, a gente toma posse do projeto, porque nessa reunião a gente descobre que se somos nós, e se temos então essa autoria, e se podemos falar o que queremos e agir esteticamente da maneira que pensamos nossos filmes, então ele é nosso. E aí o projeto se transforma em Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos. Eu considero esta reunião uma reunião muito importante para esse projeto, porque ela é uma reunião de pertencimento. Ela é uma reunião no dia que a gente tomou posse e falou, agora ele é nosso e a gente vai botar para fora esta favela, essa quebrada, essa baixada fluminense que está aqui nos nossos corações e que figura a nossa afetividade e a nossa cabeça. Então, eu volto para casa e tinha na minha gaveta muitos filmes sofridos, mas eu tinha uma esperança na narrativa desse filme. Eu falava, bom, esse filme vai a lugares que os meus filmes não costumam ir, até o momento. E ele foi, né? Ele foi a Cannes, ele foi a Washington, ele foi a Cuba, ele foi realmente a muitos lugares especiais. E eu então sento e começo a pensar numa história que eu pudesse trazer a tensão que é você estar num território de guerra sem que a guerra esteja instalada. E surge então a história que é o Acende a Luz. Ela é, como a maior parte das minhas histórias, uma estopinha ali de vida real. Eu passei um Natal assim. Claro, não deixamos o homem pendurado no poste, não prendemos o homem, devia, mas não fizemos. Que é para ele dizer que subiu a favela e desceu direitinho. Mas ele mereceu. Então eu pude, que isso eu acho também que é o melhor do cinema. É você poder brincar de Deus. É você, às vezes, eu acho que isso eu acho que talvez vai diferir, a coisa que mais vai diferir do meu irmão Luciano Vidigal, que é meu irmão de bairro, de companhia teatral, de filosofia e de milhões de coisas. E ele sempre falou, mulher, para procurar um final feliz. Tô sempre procurando um final feliz. Até para coisa mais maluca, eu quero dar um nó e trazer um final feliz. É minha maneira de brincar de Deus, é minha maneira de trazer a redenção no cinema, que a vida às vezes não nos dá. Então, isso também acho que é forte para mim, sabe? E isso tinha no Acende a Luz. É, ele, muitas vezes, eu já ouvi as pessoas morrerem de medo, as pessoas passarem o filme inteiro achando, tremendo, achando que em algum momento vai acontecer ali uma chacina, né? Tá todo mundo em volta do poste, tá todo mundo vulnerável, tá todo mundo sem luz. Ele, para mim, é muito mais do que isso. Ele, sim, é para dizer: aqui tem um povo em abandono, e um povo igualzinho está em qualquer outro lugar, mas aqui ele pode ser abandonado. Aqui, às vezes, pelo Estado, ele pode estar à mercê. Então, ele é muito engraçado, eu considero ele uma dramédia,
considero uma dramédia porque eu gosto de rir da desgraceira. Porque aprendi, como brasileira, de uma origem mineira que sou, a rir, às vezes, né? Então, acho também que isso é uma característica que eu carrego dentro dos meus filmes, que eu fico tentando que eles possam trabalhar, às vezes, alívios cômicos, pequenos momentos em que a gente possa sair desse lugar de miséria e sonhar um bocadinho e ter esperança, né? Isso para mim eu acho que vai falar muito e acho que se a gente presta atenção um pouco no Mina de Fé e vai ao Acende a Luz e chega ao Festa de Léo, também vai entender como a mim é caro enquadrar a pessoa. A pessoa é de extrema importância para mim. Mais do que o lugar onde ela está, a pessoa, a cara, é a pessoa que anda, o grupo de pessoas que ficam ali conversando. Sou realmente muito ligada na pessoa e na palavra. Não vai ser muito um cinema silencioso. Aí deixa para Martel. Eu falo pra caramba. E normalmente os personagens que chegam em mim e querem sair por mim, e eles falam, eles botam tudo pra fora. E isso às vezes é uma questão, né, meu povo? Porque às vezes as pessoas falam, mas e o visual? Eu falo, tá bem, mas não esquece que somos áudio e visual. E vou me defendendo, que gosto demais de falar. No Festa de Léo, vou me ancorar então nessa forma de estrutura da feminilidade na sociedade inteira, porque aqui ainda é a mulher que está regendo a família, né? Tem uma cena que eu queria que vocês prestassem atenção, quem puder ver o filme, que eu, durante o roteiro todo, eu a chamava de ódio às mulheres. Ela é menor do que eu gostaria, né? Que ela é um momento que elas vão, que elas descem no morro para trabalhar. Mas essa talvez seja a cena mais verdadeira que tem na festa de Léo. O Vidigal, de 6:30 da manhã às 8, ele joga na cidade uma enxurrada de mulheres trabalhadoras, que são tantas que os homens que estão no meio dessa população quase que fica invisível, sabe? E isso era uma coisa que eu queria trazer, né, no Festa de Léo, que vai terminar. Eu escolho essa imagem porque para mim ela é a redenção de Rita, porque o tempo inteiro, sim, ele é esse filme, ele é a jornada da heroína nesse caso. E Rita precisa chegar à sua redenção, à sua transformação. Ele é um filme que, para mim, foi muito importante seguir mesmo a jornada do herói, porque é assim que eu quero ver a minha mãe. E esse é o filme dela. Então, é assim também que eu vou botando a vida para fora, sabe, meu povo? Eu pensei aqui em falar um pouquinho o que que é importante, então vou fazer aqui nesse final, que eu acho que para a gente evitar, então, esta violência, que é a gente, dentro do nosso senso de cinema, não contar mulheres cineastas, não contar a vida das mulheres, né? A gente nem mesmo forma uma porcentagem, e para isso mudar, que o mais importante é a gente abrir espaço para essas mulheres protagonistas e para essas mulheres na narrativa. Então, quando a gente está escrevendo, para mim é importante, sim, é importante colocar a pipoqueira, a médica, a treinadora, a soldada, a bandida, para que elas figurem na narrativa. Porque num primeiro momento, até que essa mudança se faça, ela ainda é um primeiro pensamento, isso estou falando porque também já fiz, quando estou fazendo cast, percebo ainda a tendência nos assistentes de direção de trazer os homens. Então, para mim, que desejo figurar as mulheres nesse sistema, é isso. Quero lembrar, acho que o Lu vai ter um pouco mais de tempo, porque ele é mais organizado que eu, assim, quando fala, dele falar da obra.
Mais vezes Favela, que é uma obra que a gente teve na TV. É, é uma criação minha, Luciano Vidigal e Gustavo Melo. E para mim, o que que era para mim, o que que foi um desafio nela? Montar essas personagens femininas, porque de repente eu me vi, eu mulher, com mais dois homens criadores, e a gente estava dentro de uma narrativa onde tem um pai com dois filhos homens. Eu falei, e eu faço o que aqui, meu Deus? E bom, já que a deusa é brasileira, ela me faz então a gente conseguir criar umas personagens femininas e acho que botar elas de tal forma que essa é uma série que a minha vontade é que ela tem. Eu trouxe ela aqui também pra gente lembrar, tá, Lu? Porque ela tem que voltar e vai voltar com as mulheres, que é o que eu tenho pensado agora. Mas por que que eu trouxe ela? Porque vocês estão fazendo uma série, né, meninos? E tem uma coisa que eu sempre penso nessa série, ela é uma série da Multishow e é um canal que hoje ele faz muitos programas de comédia. Programas de comédia que são dentro do estúdio. E nós somos três cineastas fazendo essa série, como criadores, diretores, e sonhávamos levar um pouco do cinema para a TV. E brigamos muito por isso. E acho eu agora um pouquinho mais madura, então é meu conselho de tia, que brigamos demais. Que se a gente tivesse pegado esse universo aí, tivesse enfiado no teatro, porque somos do teatro também, sabemos bem fazer isso, talvez a gente tivesse 10 anos dentro da TV brasileira com essa série. Porque esses personagens são incríveis, nos representam, mas nós éramos diretores, às vezes, jovens demais. Então, ouvir é muito importante quando você está lidando com o canal, quando você está lidando com o streamer, né? É aqui é o conselho da tia dentro dessa aula para isso que vocês estão criando. E dizer que eu continuo no mesmo desafio, assim, nesse momento, eu desenvolvo um projeto que chama Filho do Homem. Eu caí de novo. Por isso até que lembrei dessa série, num filme de trap dentro, ancorado dentro da guerra do tráfico, com muitos personagens masculinos. E tenho, então, neste momento, uma missão que está deixando meus cabelos todos brancos, que é quais são as mulheres incríveis, porque são essas que eu quero, e que essa narrativa precisa para que eu conte essa história sem em nenhum momento esquecer que as mulheres sempre estiveram em todas as histórias, em todos os momentos do mundo, que nós só fomos tiradas da narrativa e que agora a gente vai entrar e não vai deixar nunca mais nos tirarem, sabe? E bom, eu vou passar a palavra então, que eu acho que eu até atravessei meus cinco, mas vamos que vamos. Bom dia para nós. Então, vamos lá. Bom dia a todas, a todos e a todos. Aqui é bom dia, né? Ainda no Brasil. Estou muito feliz com esse encontro, né, da gente poder falar de cinema e esse cinema que é oriundo de lugares do Brasil que até então não seria possível, né? Tá se falando de cinema vindo da onde a gente vem e tendo a cor que a gente tem. Então, é muito importante e político esse encontro aqui nosso hoje dizer que quando eu falo de cinema, eu falo de psicanálise, né? Hoje eu estou aprendendo muito a força que o cinema tem e o quanto o cinema ele nos atinge profundamente na questão da psicanálise mesmo. E aí eu vou na minha criança, assim, para poder me apresentar, falando de cinema e psicanálise, que é um menino de 10 anos, preto, filho de uma mulher preta, brasileira, com 6 filhos, mãe solo, e que de repente descobriu o sonho de querer ser ator, porque a minha mãe ainda trabalha como empregada doméstica e ela era empregada doméstica de um ator chamado Otávio Miller, que quando eu era criança eu ficava vendo ela trabalhando para ele e ficava vendo o contato dele com a arte. E aos 10 anos eu falei, é isso que eu quero ser. Eu quero crescer, quero ser artista, igual o patrão da minha mãe. E aí eu descobri que na favela do Vidigal, onde eu vivia, existia um grupo de teatro que nos ofereciam aulas de teatro, enfim, gratuita, e formando artistas. E eu, com 10 anos, procurei o teatro. E foi ali que eu me deparei com a minha autoestima. Meu primeiro contato com a minha autoestima foi na arte. Uma semana depois, eu fiz um filme
Inclusive, o nome da diretora é Katia Adler, e ela realiza um festival de cinema brasileiro em Paris, né? E foi o primeiro filme que eu fiz foi com ela, e eu conheci o universo do cinema. E eu falei, cara, esse navio que eu quero entrar, chamado cinema, e não quero mais voltar. Eu quero ir nessa viagem. A tecnologia, a perfeição, a reprodução do cotidiano, a reprodução de uma realidade, isso tudo me atraiu muito, né? E aí, isso então a minha vida disparou, me dediquei ao Nós do Morro. Enfim, eu sou da primeira turma, o Nós do Morro existe há algumas décadas, fazendo um trabalho aqui no Vidigal de revolução mesmo, na favela do Vidigal. E aí, como ator, fiquei muito tempo e fiz muitos filmes, né? Como a Mariana falou ali no início da biografia. E aí comecei a entrar num lugar de subversão, assim, porque me incomodou muito eu como ator, sendo um homem preto, fazer personagens que estavam ligados a estereótipos, a incoerências, a mentiras, a violência, que tem muito a ver com o tema de hoje. E aquilo me incomodou bastante. Eu fiz mais de 40 filmes brasileiros como ator. E eu morri umas 38 vezes no cinema. E aquilo me incomodou muito. E eu não usava terno, eu não usava uma roupa que eu queria usar, eu não tinha família nos filmes. No Cinco Vezes Favela, a gente já começou a se incomodar com isso. E a gente falou, cara, a gente cansou, a gente está cansado de ver o cinema brasileiro vindo da favela e com a pele preta ligado a só a violência, né? Porque eu acho a violência cinematográfica, né? Enfim, eu sou fã dos Bons Companheiros, enfim, eu sou fã de vários filmes que têm a violência ali. Só que não é só isso, né? Não é só uma forma de você retratar um lugar, fazendo com que a arte se espelhe como um lugar de território ou de personagens. Aí a gente entrou nesse lugar político de falar, somos contadores das nossas histórias, vamos buscar subversão e vamos falar sobre outro lugar. Aí eu dirigi um curta-metragem, um edital que eu ganhei da TV Globo, que eu quis falar de afeto. Eu falei, eu quero falar do cinema negro através do afeto. Um curta-metragem chamado Lado Alto, de um menininho que ele acreditava que uma montanha ficava perto do céu. Ele queria ir nessa montanha falar com a avó, que ele estava com saudade. E aí eu comecei a perceber que o afeto é muito revolucionário. E a gente se fala pouco sobre isso. E o povo preto, seja ele na sua religião de matriz africana, ou evangélico, ou que for espiritualmente falando, ele tem muito afeto nesse lugar. Isso não estava na tela. E aí eu comecei a sentir que isso era muito, muito, muito poderoso. E aí veio o meu longa-metragem dentro dessa narrativa. Meu primeiro longa-metragem que eu dirigi sozinho de ficção, trazendo o afeto num lugar de dramaturgia e política do cinema negro. Ali foi um lugar que eu falei, eu consigo ver aqui um lugar de humanidade dos nossos personagens, das nossas narrativas. E aí veio Casa Branca, que é a história jovem desse menino que está com a avó nos últimos dias de Alzheimer, e ele resolve chamar os seus dois melhores amigos para aproveitar os últimos dias da sua avó, que a qualquer momento pode partir. E aí é um filme de amizade e de afeto, como um fio condutor narrativo. E aí, Lua, se você puder compartilhar agora o meu PDF, a Luana vai me ajudar aqui. Eu quero falar um pouco do conceito do filme, né? Porque eu acho que tem muito a ver na prática do que eu estou falando com vocês sobre esse tema negro afetivo, que quebra esse tema da violência ou não violência nas imagens que tem a ver com o cinema brasileiro, que é a estética do Casa Branca, né? Ó, a gente começa ali o título Casa Branca, ali você vê um rosa bem forte, um amarelo. É uma história que tem um drama, mas eu queria que fosse colorida, né? E eu queria, porque quando a gente fala de cinema negro, às vezes o filme que tem preto, ele sempre tira tem uma coisa mais, vamos fazer uma coisa mais dark. E o povo preto é muito colorido. O povo preto da favela é muito colorido. Eu queria que tivesse isso no filme. E o jovem também é muito colorido. E aí vamos lá para o próximo slide aqui. Aí tem duas imagens, né? Que é a imagem que eu queria buscar uma coisa singular. Eu faço muito isso nos meus filmes. São imagens que tem na favela que o mundo nunca viu, que eram três jovens dentro de uma caixa d'água, no alto de uma laje, onde eles trocam afetos, né? Eu queria que isso tivesse no filme. E uma referência de cinema negro para mim, que é muito forte, de vida. Uma é o Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, que foi o filme que me fez também, me deu certeza de querer virar cineasta. E o Moonlight, né? Você vê que tem uma luz ali mais azulada, aonde a pele preta ela vira uma pele de ouro. E eu queria trazer isso na cor do filme, na fotografia e na correção de cor.
Então, a singularidade, a referência está muito nessa cena. Aí vamos no próximo slide ali. E dentro desse projeto também, Casa Branca, eu queria muito trazer o afeto, como eu já falei, e a ancestralidade. Você tem um casal jovem que está ali é, falando sobre amor, término, infidelidade, monogamia, ou o que fosse, com a cidade ao fundo, que é um mundo deles, onde a gente vê a favela do alto. E você tem uma mãe que acolhe um filho, uma mãe preta e um filho preto que acolhe o filho no momento da dor, e ela fala em Urubá com ele. E aí tem uma fala dela que ela fala em Urubá, que eu queria trazer a ancestralidade nesse filme, que ela fala: dança pra vida, meu filho, dança pra vida. Essa frase virou o lema do filme depois que o filme foi lançado pelo público. Eu não sabia que essa frase em Urubá ia ser tão forte. Então eu vi que a ancestralidade ela tem muita potência e muito poder com o público. Aí vamos no próximo slide. Ai, é o último slidezinho, que é a nossa relação com a cidade, que é o cinema território, né? Eu filmei na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que é um lugar onde o cinema brasileiro não vai. Ele prefere realmente focar numa área elitizada chamada Zona Sul. E eu quis furar esse bloqueio, subverter e mostrar essa cidade aí, essa relação desses corpos pretos com a cidade, que é o cinema de território, porque o cinema ele tem responsabilidade territorial de humanizar não só os personagens, mas como territórios. Eu falo que quando eu vou aos Estados Unidos, a Nova York, eu quero muito ir ao Brooklyn. Isso por conta do Spike Lee. Então, a gente tem esse poder também com as pessoas que vêm visitar o Brasil, de olhar a favela e reconhecer esse turismo que está ali de uma forma mais humanizada. E o cinema tem esse poder também. Acho que a apresentação foi aqui. Obrigado, Lua. Então, eu queria muito dizer isso para vocês, assim, que a gente fazer cinema negro nesse lugar é de uma responsabilidade da gente falar com os nossos, falar com, sobre e para os nossos ancestrais. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. Até para finalizar minha fala e otimizar, porque eu também quero ouvir o Ardilei e ouvir muito vocês, né? Eu tenho uma amiga preta, diretora, que ela virou psicóloga e que ela usa muito a espiritualidade como terapia. E aí teve uma vez que ela me consultou e ela falou: meu irmão, você está num trono, você está com a coroa, num trono, e você é um líder. Isso na posição de cineasta. E ela falou: os ancestrais estão te olhando. Muitos deles não têm língua, porque cortaram a língua deles, ali no período da escravidão, o que fosse. E eles estão soltando flores pela boca, te olhando. É isso a minha função. É falar com eles também, sobre eles, é ancestral. Então, o que eu faço aqui no Brasil, o que eu vou levar para o meu túmulo como diretor preto e o cinema negro, é falar pelos meus. E isso é universal. Então, talvez a não violência, a humanidade que eu busco na minha escrita e na minha direção esteja num lugar chamado ancestralidade. E é isso. Antes de tudo, assim, eu queria agradecer muito o convite, assim, uma honra estar com vocês todos aqui, uma honra estar com o Luciano, assim, honra de poder, de alguma forma, trocar alguma coisa com vocês, assim, sabe? Ouvir Luciano e o Luciano aqui também, para mim, foi muito emocionante e diz muita coisa, e é engraçado, assim, porque a gente não tem, pelo menos da minha parte, como a gente não tem muito esse contato, é, é uma coisa muito de pensar num certo lugar de pares, sabe? Vamos dizer assim, um certo lugar onde a gente pode se encontrar. E eu estou muito feliz, na verdade, por dizer isso e por estar aqui. Queria dizer para vocês, assim, que também para tradução, como eu falo muito rápido, eu sou muito desorganizado e eu vou tentar me organizar e tentar falar um pouco mais lento. Eu, na verdade, tenho muita dificuldade de falar lento. Eu acho que isso tem a ver muito com o cinema que eu faço. Acho que o cinema que eu faço. Eu falo muito que a gente conhece o cineasta pelo jeito que ele fala, né? Para mim é muito claro assim, a gramática do cinema que ele tem, a gramática como ele fala, como ele se expressa, o jeito que ele está no mundo. Eu acho que tem muito a ver com isso. Então, o meu cinema eu acho que tem muito a ver do jeito que eu falo, do jeito que eu vivi esse mundo assim. Só um pouquinho falando também, eu comecei cinema muito tarde, comecei cinema, eu já tinha 35 anos, eu tô com
Eu tenho 55 anos hoje, já, né? Eu sou o mais velho da turma, talvez, aqui. Mas eu comecei tarde, na verdade. Eu comecei muito tarde no cinema, com 35 anos. Eu era um jogador de futebol, joguei futebol a minha vida toda. Joguei durante 14 anos De futebol mes profissional. 14 ans, j'ai Enfim, rentré dans le foot imenso. professionnel, Mas o j'étais très jeune, universo onde eu mais mon circulava era o univers, universo do futebol. c'était l'univers du Quando eu football. começo a fazer cinema, Quand je na commence à faire du verdade, foi cinéma, também porque entrei na Universidade de Brasília por um parce que j'ai acaso muito rentré dans grande, puro l'université de acaso. Brésil par hasard, Aquela velha história da família que nunca dans teve cette acesso à question de universidade. la famille qui n'a Também jamais eu faço parte dessa l'accès. estatística. Alors, je Sou o fais partie primeiro aussi de de uma cette família muito grande, na statistique. verdade, são Je suis le cinco. premier, le deuxième en Tem um filho réalité. chamado J'ai Rubens un cousin Cacheta, qui um s'appelle primo, Rubens lá de Cacheta, BH, qui est ele de tem Belo 30 anos, Horizonte, que eu só qui est un conheci ele depois cousin de 40 anos que também. je ne connais Já tinha plus feito que cinema. quand j'avais 40 ans. Eu sou o primeiro de uma família a fazer cinema Mais je suis e le estudar premier de ma famille nessa proche qui a universidade. été dans une université. E comecei a fazer cinema, então, muito tarde, assim. Et j'ai alors Comecei commencé à por faire le acaso, cinéma porque très eu não tinha tard. cinefilia, nunca J'ai tive commencé, cinefilia, assim. j'étais pas vraiment un Sempre fui ir ao cinéphile. cinema. Aliás, eu ia muito ao cinema na cidade, eu moro numa cidade chamada Ceilândia. Então, Ceilândia é uma cidade que está num contexto muito, vamos dizer assim, particular em relação às favelas, vamos dizer assim, aos territórios de quebrada, vamos dizer assim. Acho que Ceilândia se destaca nesse contexto por ser a cidade próxima a Brasília. Ceilândia é uma espécie de espelho quebrado de Brasília, né? Ceilândia, na verdade, é o primeiro, é a negação de Brasília, vamos dizer assim, essa cidade. Então, Brasília nasce sobre esse processo todo. Brasília é uma cidade muito estranha. Eu não gosto de Brasília como exemplo. Acho Brasília horrível. Acho Brasília feia, fálica, branca, desmotivada. Sempre achei Brasília uma projeção holográfica, sabe? A gente falava muito isso. A gente pegava o ônibus para trabalhar, ir para Brasília. A gente dormia no ônibus lotado. Quando a gente acordava, estava dentro de Brasília. Acordava, estava fora de Brasília. Então, Brasília sempre foi uma projeção holográfica para a gente, assim. Ela sempre foi uma imagem imposta sobre a gente. Eu acho que isso está nos meus filmes, assim. Nos filmes que a gente tem feito. E a coisa do território também é muito interessante pensar, é muito interessante quando o Luciano está aqui, mas Luciano, até para a gente pensar, para a gente, a conversa, eu acho, também vai muito por esse lado, assim. Eu acho que os territórios brasileiros são imensos. O Brasil é um grande território fragmentado. Um exemplo, a gente, aqui em Ceilândia, a gente nunca, o cinema que a gente faz, nunca teve proximidades nem com Brasília. Então, a gente não tinha pares. A gente nunca teve pares do cinema, na verdade. A gente começou a fazer um cinema pegando uma câmera, que era uma câmera da universidade, trazendo para a cidade de Ceilândia e sair filmando. Então a gente não conversava com ninguém, no sentido de. Porque a gente também tinha essa postura. Tinha uma postura de um certo revanche. Então a gente nasce fazendo cinema pensando numa vingança. Isso era muito claro para a gente assim. A gente queria uma vingança. A gente queria uma vingança sobre Brasília, vamos dizer assim. A gente achava que nossos filmes não passariam em lugar nenhum, nunca no mundo. Então, o que interessava para a gente era uma certa radicalidade. Assim, já que não vai passar em lugar nenhum, vamos entrar nesse cinema de cabeça. Vamos entrar nesse cinema fazendo só aquilo que a gente quer. Nada mais, ninguém vai interferir naquilo que a gente quer. Porque a gente está pensando no mundo que era um mundo isolado. A Ceilândia, nos anos 80, que é essa cidade satélite, no meio de 35 cidades satélites. Então, o próprio território do Distrito Federal é um universo muito louco à parte. É um universo de ficção científica, você pensar assim, né? Cidades satélites, centro, grande metrópole, parece filme Star Wars, parece os filmes clássicos que a gente via. Então, assim, a própria Constituição de Brasília é uma ficção científica para quem morou aqui nas favelas, nas quebradas. E isso sempre teve com a gente. A gente sempre nas esquinas, era o lugar que a gente se encontrava, que era o lugar onde a gente sempre estava, a gente basicamente falava de filmes de ficção científica. Dos grandes filmes, a gente falava de Blade Runner, a gente falava de 2001 no Espaço. As músicas, o rap era uma grande ficção científica. O forró e o brega sempre foi uma grande ficção científica. Então, a gente estava neste universo. Esses eram nossos pares, esses eram nossos amigos. Então, não era um universo associado com uma certa cinefilia. Então, essa ideia de nascer, de fazer os filmes dentro de um espaço de revanche, que por si só era um espaço de uma certa violência, pelo menos a gente achava que era, né? Na nossa ingenuidade lá do começo do cinema, a gente achava que era. Como exemplo, quando a gente fez um filme chamado Rap, o Canto da Ceilândia, que é de 2005, que ganha o Festival de Cinema de Brasília, de novo, era um acaso enorme, que
Luciano e Luciano devem lembrar disso. Só se passava filme em película até 2005, então tinha que ter uma cópia para exibir em 35, tal, ou 16. A gente tinha um filme que era construção de tese na Universidade de Brasília. Esse filme, a gente ganha um edital de um lugar chamado Forcine, que era as escolas de cinema. A gente faz um filme, é a primeira vez que eu piso no Cine Brasília. A primeira vez que eu pisei no Cine Brasília, com 35 anos, foi com a cópia do meu filme, para fazer um teste da cópia do meu filme, que eu nem sabia que tinha que fazer teste. Então, assim, e lembro quando a gente foi fazer esse filme, que era um tempo muito difícil de cinema, em que eles selecionavam 8 pessoas para exibir, que era outro tempo. Era 8 homens, inclusive, que tinha nesse ano. Aliás, sempre Cine Brasília, quase, quando a Luciana fala, eu concordo com ela plenamente. Assim, foi durante muito tempo um cinema regido pelo esse universo masculino. Assim. Ainda é muito, mas eu acho que mudou bastante, pelo menos numa perspectiva histórica, do lugar que eu estou, de olhar essa relação. Pois bem, eu lembro que a gente foi passar esse filme e a gente éramos 3 pessoas, 4 pessoas, mais os atores, não era 8, que era o DJ Jamaica, o finado DJ Jamaica, o Japão e o Marquinhos, 4 rappers, que eram meus amigos de infância. A gente andava sempre junto jogando bola, jogando bola, quebrando ônibus. Então, era essa a nossa história. A gente vivia num espaço em que a violência fazia parte da história da cidade. A cidade nasce sob o regime da violência. O nome da cidade, Ceilândia, é Campanha de Erradicação de Invasões. Então, a gente já vivia num lugar em que tudo era um estereótipo sobre a gente. E o que interessava para a gente não era estar junto, era estar separado. A minha geração sempre pensou em estar separado do espaço. E isso talvez nos deu uma certa radicalidade, não, o cinema não, na música, principalmente na música, o rap de Ceilândia é muito conhecido e muito respeitado no mundo todo. Então, voltando lá para o Cine Brasília, eu lembro que a gente, quando fez o Rap Canto da Ceilândia, a gente queria que... O nosso sonho era ser vaiado. A gente falou assim, a gente vai lá, vai provocar os caras, vai fazer uma bagunça danada, e o nosso sonho era ser vaiado na sala de cinema. Era o nosso grande sonho. A gente queria voltar para casa com 800 pessoas vaiando a gente. O nosso problema é que eles aplaudiram o nosso filme durante... É o maior aplauso da história do cinema de Brasília, durante 15 minutos. E a gente entrou em paranoia, a gente perdeu o rumo. A gente falou, e agora? A gente vai fazer o quê? Se a gente faz filme para ser vaiado e os caras aplaudem a gente, alguma coisa está errada nesse negócio aí. Alguma coisa está errada no meio do caminho aí. Então, assim, e é muito. Então, essa história de viver, de fazer os filmes pensando num inimigo, e é onde que eu acho que era interessante pensar nessa ideia dramatúrgica dos filmes, eu não acho ruim, eu acho muito bom, mesmo que seja um inimigo muito estereotipado. Nós temos um inimigo estereotipado. Esse inimigo pode mover a gente nessas relações mais sutis. É a partir desse inimigo estereotipado, a partir desse elemento estereotipado que está ali, que a gente começa a fazer, eu acho, certas sutilezas nos filmes assim ao acaso, de novo. O nosso cinema sempre foi ao acaso. Essa é a grande verdade. Até hoje, a gente não tem roteiro. Nenhum dos nossos filmes tem roteiro clássico. O Branco Sai não tem roteiro. O Era Uma Vez não tem roteiro. O Cidade é uma Só não tem roteiro. E o Mato Seco, muito menos, não tem roteiro. No entanto, eu acho que a gente, nesse processo todo que a gente fez, também com experiência muito própria, de novo, porque a gente não tinha muitos pares, a nossa relação de paridade, ou a nossa relação de encontros com o cinema, surge a partir dos anos 2010, 2012, quando a gente faz Cidade é uma Só, que ganha o Festival de Cinema de Tiradentes. Ali eu conheço várias pessoas, ali eu conheço o Gabito, conheço o Maurílio, conheço a Tezeira. É ali onde a gente começa a ter certa paridade. Aliás, eu tenho e essa coisa do cinema brasileiro sempre foi isso também. Sempre esses corpos que a gente está falando aqui. Eu nasci num tempo de cinema brasileiro em que a elite fazia cinema brasileiro, em que a elite estava à frente do cinema brasileiro. Tem uma história muito interessante, que a primeira pessoa que eu encontrei de cinema brasileiro, em que a gente não sabia um e com o outro que fazia cinema brasileiro, é o André Novaes. Em 2005, tinha um festival louco que eles chamavam lá em Itatibaia, Festival dos Cinemas. Era tipo Campeonato Brasileiro de Cinema, era horrível. Assim. A gente ia para lá, todos os ganhadores de festival de cinema iam para lá. E era um lugar muito fechado, chato pra caramba. Então, eu pulei o muro, como eu pulava o muro nas concentrações de futebol, pulei o muro para beber, jogar sinuca na cidade. E tinha um rapaz jogando sinuca lá comigo.
A gente jogou sinuca durante muito tempo, falando que era, e eu perguntei o que ele fazia. Aí ele disse, eu faço cinema. Ah, que legal, também faço cinema. O André Novaes também tinha fugido da conversação, eu encontrei ele na mesa de sinuca jogando, a gente se encontrando na mesa de sinuca ali. Pois bem, tudo isso para dizer o seguinte, acho que esse cinema como é o tema proposto aqui, o tipo de cinema que a gente fez sempre partiu desse lugar. A gente aposta, eu aposto muito ainda, nessa possibilidade de uma dramaturgia feita a partir do real. Então, o que eu chamo de etnografia da ficção, que é um nome que eu coloquei um dia para tentar concorrer no edital, e eu penso muito sobre isso hoje. A gente sempre trabalha nessa ideia em que e o filme vai se construindo. Os nossos filmes, como exemplo, eles duram, às vezes, 2, 3 anos para ser realizado. E eles até hoje são feitos com 4, 5 pessoas. Então, a gente não tem uma equipe grande. A gente nunca teve, assim, eu não tenho uma experiência de trabalhar com uma equipe grande de cinema. O que a gente faz é trabalhar com 5, 6 pessoas, onde todo mundo sempre fez tudo, de todas as maneiras, em que a gente traz esses conflitos para dentro do próprio filme. Como exemplo, na minha perspectiva de fazer cinema, a primeira coisa que eu faço até hoje é que cada um, do fotógrafo ao técnico de som, eu e mais quem estiver ali, nós somos também personagens do filme. A gente cria um personagem para a gente. Então, se eu vou para a cena, eu vou como um personagem. Eu sou um personagem que estou atuando com aquelas pessoas, estou interagindo com aquelas pessoas. Então, eu, atrás da câmera, faço também essa atuação. Como não tem roteiro, a gente canta, vai cantando as coisas. A gente lembra, tem uma memória. A gente tem uma memória do material filmado. Por exemplo, eu não vejo material filmado. Só vejo material filmado quando eu vou para a ilha de montagem. Isso depois de 1 ano, 1 ano e meio. Então, tudo na minha cabeça é uma memória. Tudo que eu tinha, que tem muito a ver, eu acho, com a possibilidade de um cinema, na minha cabeça, na minha concepção, que poderia fugir um pouco dessa apropriação, desse lugar onde as pessoas também mapeiam a gente, para que a gente faça os filmes que eles também querem ver. Porque eu acho também que tem isso. Eu acho que quando a gente propõe essa ideia de uma violência e de uma não violência, tem muito a ver com isso. Eu acho fundamental e importante, e quando o Luciano fala que eu me emociono e acho lindo, assim, adoro os filmes, mas eu acho que a violência é fundamental para o cinema que a gente faz. Quando eu digo violência, tanto a violência estética, a violência da forma, a tentativa, isso aí, e não é correr atrás, na minha cabeça, não é correr atrás do público, não tem nada a ver isso. Eu acho que todo filme vai encontrar seu público um dia. Todo filme vai achar quem veja o teu filme, seja uma pessoa, 2, 3, que seja menos mobilizado ou mais mobilizado. Eu passei por essas experiências. Eu tenho um filme chamado Branco Sai Preto Fica, que no ano que foi lançado, ele transformou uma espécie de lugar dos filmes assim. Um filme que com, se não me engano, 15 mil reais de distribuição, fez 17 mil de público de sala de cinema. Era uma coisa absurda, muito mais mobilizado pelo tempo histórico. Não era mobilizado necessariamente só pelo filme, era mobilizado pelo tempo histórico daquele momento. Aquele filme foi lançado num tempo histórico em que essa mobilização era permitida acontecer. Então, eu penso que os filmes eles têm que ser feitos da forma mais radical possível, no sentido daquilo que você acha que o filme deve ser, não nas concessões que o filme tem que ter. Por exemplo, eu acho que se você tem uma ideia de filme, que é um filme que parece totalmente fora de lugar, ele não tem que passar pelo crivo de um público. Ele não tem que passar pelo crivo da ideia de, vamos fazer um teste de audiência, ou essas coisas assim. Porque eu acho que esses filmes vão encontrar as pessoas. Esses filmes não têm que ter intermediários. A intermediação é a nossa história. É a nossa história de quebrada. É a nossa história de uma vida que estava ali. É a aposta que a gente tem em outras histórias que ainda não foram capturadas. Porque as histórias foram capturadas. Qual história que não foi capturada? Então, pensando vamos dizer assim, nessa diferença, eu acho que a violência desses filmes e a violência que pode também ser proposta é através da estética, da forma, do tempo, a ideia do tempo narrativo. Um exemplo, eu lembro, a gente fez um filme chamado Era Uma Vez Brasília, obviamente que é odiado no Brasil, e é um filme que foi o filme que me sustentou na pandemia, que ele foi comprado por quase todos os museus internacionais, que eles acham que é um filme de vanguarda. Pois bem, é engraçado essas coisas todas, mas no Brasil, obviamente, quando ele foi lançado no Festival de Cinema de Brasília também,
aí sim eu tive meu sonho realizado, porque eram 1.000 pessoas em que o silêncio reinou, em que as pessoas não vaiaram, porque a gente já vinha de uma história de cinema, já tinha feito 2 filmes, só não vaiaram por isso. Aí, mas ele chegou no limite da vaia, que era o filme que a gente achava que era naquele momento. A gente estava falando de um ano em que existia um golpe de Estado no Brasil, porque existia um golpe de Estado no Brasil no ano 2016/17, que era contra Dilma Rousseff, e a gente achava que a gente estava totalmente perdido, em que a gente achava que aquilo era só o começo da história, que viria a coisa muito mais pior pela frente. E a gente pensou, então vamos fazer um filme sobre um golpe de Estado no Brasil, numa esquina da Ceilândia, somente à noite, em que a gente está perdido, em que a gente vem do espaço perdido. É óbvio que um filme como esse, as pessoas não vão entrar tão fácil assim. Mas poderia entrar, é onde eu quero chegar. Se a gente tivesse colocado qualquer intervenção musical mais pop, o filme poderia virar um filme cult, como exemplo. Porque a musicalidade ia conduzir este filme. Quando a gente opta por um filme em que a gente acredita que um plano pode ter 5 minutos, sem sons, só com sons ambientes, com mixagem de som ambiente, a gente está, de certa forma, radicalizando isso aí. Então, eu acho assim, este é um lugar em que a violência dá forma. Isso não quer dizer que eu não queira fazer, que eu não tenha afetos e afinidades. Acho que nossos filmes são altamente afetuosos. Acho que os nossos filmes, assim, que a gente faz aqui como exemplo, a gente se envolve 8, 10 pessoas e vive uma aventura durante 2 anos. A gente tem um afeto e uma amizade, e essas amizades circulam para o resto da vida, assim. O último filme que nós fizemos, como exemplo, chamado no filme Mate Seca em Chamas, é um filme de 4 mulheres presidiárias, ex-presidiárias, que é uma outra história também que aqui, para mim, eu gosto muito da ideia de trabalhar com ator não profissional. Eu não digo não ator, porque são atores. A ideia do ator não profissional. A ideia de que essa história do ator, misturada com a história do filme, onde a gente conecta vários sentidos da história, em que o filme está aberto, o filme sempre vai estar aberto. Porque eu acho que um grande problema, como exemplo, não é problema, tem filmes de todas as maneiras. Para nós, na relação que a gente faz de filme, são filmes muito pequenos, são filmes que têm, dentro dessa lógica do cinema brasileiro, um certo lugar de exibição, mas muito pequenos, em que a ideia principal não é público. Para mim, não é público. Eu sempre falo isso. É tão legítimo todo mundo sair da sala de cinema, como é legítimo a pessoa fazer o filme que ela quer, radicalmente como ela quer. Então, assim, o público, nesse sentido, porque eu acho que o público, às vezes, é fascista. A ideia pública, historicamente, no Brasil, é fascista. Os filmes de público no Brasil são filmes fascistas, são Cidade de Deus, o Tropa de Elite. E olhe bem, eu lembro quando eu fui assistir Cidade de Deus na sala de cinema, eu pirei, eu alucinei na sala de Deus. Eu gostei desse filme na sala de cinema. Como é complicada essa ideia do lugar que você está, enquanto espectador que não faz cinema, e depois de um espectador que o ofício é cinema. Então, só a gente pensar assim de como é diferente esses espaços todos. E vamos dizer assim, nessa junção dessas duas experiências, qual filme a gente quer fazer? Porque eu acho que esses filmes nunca são realmente aquilo que a gente é, no sentido de sentimento. É toda uma mistura envolvida por um tempo histórico. Qual é o tempo histórico que a gente está? Em que momento a gente está? Qual é a grande gramática desse tempo histórico? Esse tempo histórico, ele nos conduz para qual lugar? No nosso caso assim, específico, a gente está falando de territórios, eu acho, assim, que é uma afinidade que eu acho que eu tenho com todos vocês, assim, territórios, classe, vamos dizer assim, que são lugares que, dentro desse contexto da disputa contemporânea, eles são cada vez mais esvaziados. A classe é totalmente esvaziada. E o território vai ser, de maneira progressiva, também esvaziada. Porque o território tende a ser apropriado, o território tende a ser mapeado, porque é um lugar de consumo muito grande. Então, isso não quer dizer que eu não goste, que não faça, que não possa fazer qualquer tipo de filme. Não estou dizendo nada disso. O filme tem que ser livre para ser feito de qualquer maneira. O que eu fico pensando é que também é possível que estes filmes, com uma certa radicalidade de olhar, existam no mundo. Porque eles vão alimentar, vamos dizer assim, essa nossa possibilidade de não estar sendo guiado somente pela instituição. Eu também me coloco neste lugar. Quero dizer isso assim, não estou dizendo aqui
nada diferente no mundo. Eu me coloco nesse lugar em que é necessário estar. Eu só faço cinema porque existem instituições públicas e política pública. Eu não faria jamais, eu não teria um plano na minha vida de cinema se não houvesse políticas públicas. Estudei numa universidade pública e fiz todos os meus filmes com editais públicos, geridos pelo Estado. Então, eu sou um defensor radical da figura do Estado no Brasil, assim. Porque eu jamais faria cinema se não fosse esse lugar, como meus pais jamais fariam cinema se não fosse neste lugar. Então, isso não quer dizer que a gente é publicitário. Não tem nada a ver. Você pode ter um filme nas suas mãos, você pode ter o patrocinador do Estado na sua mão, e você pode e deve atacar o Estado. É muito simples na minha cabeça, assim, de como que os filmes existem. Os filmes existem, eu faço filme para atacar o Estado, na minha cabeça inocente, na minha cabeça, como eu disse para vocês, de um cara que está numa periferia do DF, afastado de verdade de todo o cinema de Brasília, radicalmente contrário ao cinema de Brasília. Imagina o cinema do Brasil, que é essa imensidão. Então, a gente está neste lugar, com as limitações de pensamento deste lugar. Nas limitações de pensamento deste lugar, a única coisa que interessa para mim é o território de Ceilândia, que são 500 mil pessoas. Se eu fizesse um filme que 100 mil pessoas de Ceilândia vissem, eu acho que eu morria feliz, assim, muito feliz, assim. Estaria muito, muito feliz. Nunca tive a intenção que o filme passasse de Ceilândia. Nunca foi a minha intenção. É também necessário e é também importante, eu acho, esses filmes existirem. Existirem e mais, que todos esses filmes existindo. E se houver mesmo essa possibilidade de uma discussão de um certo cinema periférico, isso sim é uma revolução. Revolução na América Latina, na Ásia, na África, revolução no que seria o mundo fora do centro. Esses filmes têm que existir, esses filmes tendo a potência de existir juntos e tendo a diversidade que eles podem ter, eu acho que a gente avançaria em outros conceitos políticos e históricos, só para dizer isso, porque a gente vive sobre esses conceitos políticos e históricos. Antes do cinema vem a teoria. Antes do cinema vem o que o mundo está pensando. O cinema que a gente faz é só reflexo do mundo que a gente está pensando e do arcabouço intelectual que a gente está pensando. Eu acho isso incrível. Porém, acho que a gente também tem que ser contra esse arcabouço intelectual em alguns momentos. Acho que a função do cinema não é ser condescendente nem aprovar o arcabouço intelectual. A função do cinema, eu acho, para mim, é ir de encontro a isso, não aceitar isso. E correr o risco de ser totalmente execrado, porque você corre o risco de ser. Se você não faz um filme dentro dos parâmetros intelectuais do momento, você é execrado. Eu acho que cineasta novo, principalmente, tem que correr o risco de errar muito, errar muito, errar muito, ter coragem de ser atacado, ter coragem de fazer um filme que às vezes está fora desse contexto, desde que, obviamente, ele responda pelos seus pares, vai responder por alguém, ele vai responder por isso. Ele tem que ter a coragem de responder por isso, e tem que ter a coragem de radicalizar contra isso. Eu penso assim até hoje, tenho 55 anos, fiz 6 longas, várias curtas, e não tenho vontade nenhuma de fazer filmes que não sejam assim até hoje. Então, o que me seduz nos filmes até hoje é pegar a câmera, sair na Ceilândia e sair atrás de uma imagem. Assim, de ter um plano. O que me seduz até hoje é fazer um plano. Se eu conseguir fazer um plano por mês, tá incrível, tá lindo, assim. Ai, vamos lá. O Dudu, né? O personagem de sofrimento para minha pessoa. Porque é isso, as histórias, às vezes, elas pedem coisas. Então, eu já tive, acho que isso é importante pensar, a gente já teve um roteiro, eu e o Gustavo Mello, é importante dizer, esse roteiro, eu tenho um partner de roteiro e direção, que é o Gustavo Mello, que é meu parceiro também, tem uma história também muito parecida aqui comigo e com a do Lu, que também divide aí a primeira turma de cinema do Nós do Morro. E, num primeiro momento, a gente tinha um Dudu desaparecido, que nunca a gente ia ver esse cara, né? E a gente estava sempre na Rita e tal. Mas a gente começou a sentir muita necessidade também de mostrar esse cara, né? Porque eu sentia, quando a gente lia um primeiro roteiro, que sem mostrar e sem humanizar essa figura também desse pai, sim, preto, sim, favelado, sim, pobre, e que está, neste momento, vicioso,
que está neste momento com problemas dentro da sua comunidade, que vai gerar um problema do tráfico. Claro que não vou ser mentirosa aqui de dizer que todas essas coisas dentro desse personagem não me apavoravam, e me apavoravam, né? Então, ele sumido e não mostrar um pouco do que ele estava vivendo, do que era esse enfrentamento que ele iria viver em algum momento ali, é, fazia na minha cabeça com que eu estivesse julgando ele, com que eu estivesse, não estivesse dando a chance também para esse homem preto se dizer eu também tô ferrado, entendeu? Eu tenho minha parcela de culpa, mas existe também minha parcela de vítima imensa dentro desse sistema, né? Então, isso se tornou muito, começou a se tornar forte para mim, assim, é preciso mostrar um enfrentamento, é preciso que o Dudu venha, né? Então, essa história de Rita começa a trazer também um pouco mais, ela vai ficar um pouco mais dividida, né? Quando a gente bota assim, a trilha dos três personagens. Claro que Rita tem uma trilha maior dentro da história, mas o Dudu teve que vir. Ele teve também que ter a sua própria trilha. E era inevitável, dentro deste personagem, da maneira que ele veio e de como ele se constituiu, que ele não passasse por alguma questão com o tráfico diante do território que ele está inserido, né? Então também eu ia acabar me sentindo ali mentindo mais do que eu gosto de mentir no cinema, né? E aí veio essa questão do Dudu e a sua passagem. Uma coisa que também é importante, assim, que sempre o filme né, ele vai falando com você, ele vai te trazendo coisas. Eu tinha, por exemplo, na primeira parte do filme, eu tinha a cara e um acordo ali do Dudu com os traficantes. E aquilo me fazia muito mal. Na tela, falava, isso não dá. E aí, claro, o Festa de Léo, ele é também a primeira vez que eu lido para além da Luciana Bezerra e os meus amigos, mentores, né? Eu lido com a Globo Filmes, eu lido com o distribuidor, eu lido com né, com uma série de outras pessoas. E tinha uma pressão, assim, para a gente mostrar já de cara esses caras. E eu acho que foi a coisa que mais me tirou o sono, que mais eu tive que brigar para que o filme seguisse dessa maneira. Sim, ele tem o tráfico, sim, mas eles não são meus personagens principais, então não aparecerão até determinado momento no filme. Eles vão estar na boca de alguém, eles são o meu problema. Eles não são meu personagem. Esse é um problema do personagem que eu tenho. Então, isso foi algo muito forte, assim. E aí, eu devo dizer, né, que não é que... eu acho que sim, às vezes a violência, ela vem e ela tem que ser mostrada. E que ela tá também em muitas questões. A Festa de Léo, ela não é só violenta na sua trilha para com este homem que está lidando diretamente, que está passando fininho nas coisas, nas suas questões com o tráfico de drogas, mesmo não sendo um traficante, por ser um usuário, né? Mas ela tem muitas violências, por exemplo, neste menino que não está amparado, que está crescendo, vendo tudo isso, tendo que crescer às vezes mais rápido, porque o pai está envolvido numa problemática de saúde que está sendo hoje ainda tratada pelo Estado como caso de polícia. E, na verdade, temos um Dudu doente, temos um pai doente, que precisava, talvez, no SUS, ser atendido com uma psicóloga. Se ele for lá, ele vai ser atendido por uma psiquiatra. Vão dar para ele uma combinação de 3 remédios, ele nunca mais carrega um saco de cimento. Porque não dá para botar nas costas depois que você ficar assim, ó, cheio de, sei lá, eu não vou falar o nome aqui, que eu não sei que nome é esse, de remédios para baixar a bola da pessoa. Mas, mas é isso que acontece, né? Então, entre isso e se jogar na droga que está te destruindo, mas que dá o poder de subir um milheiro de tijolo em 450 degraus para poder ganhar um dinheiro, para poder ganhar a vida, porque é deste personagem também que eu estou falando, né? Eu tô também dentro de uma camada
da população da minha própria favela que eu acesso pouco, que eu acesso quando eu consigo, como multiplicadora de saberes, como multiplicadora do Grupo Nós do Morro, entrar nessa família através do filho, através do Léo. E a gente tentar, então, ajudá-lo, ajudar essa cabeça, ajudar. Então, assim, essa para mim é a principal violência. Não é diretamente o enfrentamento que ele tem, o dia que a Rita tem que ir lá arrumar o dinheiro e salvar ele, que muitas pessoas falaram assim: caramba, já ouvi isso no debate, tá? Mas ele nem morreu, como as pessoas gostam de ver os outros morrer, né? Pelo amor de Deus! Eu não ia matar jamais o Dudu. O Dudu é cria. Ele também tem dentro desta favela, se alguém puder aí dizer o que é o conceito de cria, né? É aquele que nasce e que está dentro do seu espaço, dentro do seu território, né? Esse é o Dudu. E ele é amado, sim, no seu território, e eu acho que tem toda uma memória desse Dudu criança, desse Dudu jovem e desse Dudu que está na derrocada. Então, assim, o tráfico não quer acabar com o Dudu agora. Mas ele é bem claro. Se vacilar de novo, acabou o amor. Então, isso é que eu acho que é mais violento. É você saber que você não pode vacilar. Mais do que o enfrentamento, que não ia pra dar. É mais para ele tomar um susto mesmo. É mais para ele tomar vergonha na cara e tirar o andaime da Dona Maria. E resolver fazer os trabalhos que ele estava deixando tudo por aí, né? E isso, para mim, já é violência pra caramba, ter que fazer essa mulher desfazer a festa, né? Eu acho que é isso. Ele tem outras violências. Eu vou fugir um pouco do Festa de Léo para contar uma coisa que acontecia com a gente no Cinco Vezes Favela, que as pessoas achavam o filme do Luciano Vidigal, por exemplo, que é o Concerto para Violino, que é um filme que me fazia chorar, sempre me fez chorar, quando a gente lia. Eu não poderia dirigir aquele filme. Não é para mim. Não poderia. Isso era para ele, que é essa pessoa. E a gente ouvia muito: é um filme muito violento, é um filme muito violento. E eu, daqui, que abri a vida inteira a porta para a violência, minha janela, me debrucei nela, e que me sinto uma resistente, uma sobrevivente, para mim é muito mais violento quando o menino, já dentro da faculdade, não consegue ir à faculdade. Quando a mãe diz: isto é a maior violência do Cinco Vezes Favela. Quando a mãe diz: muito difícil para quem quer estudar. Então, às vezes, também, essa, né, a trilha da violência, ela está muito dentro do que para você te violenta. E que você, então, deseja dividir. Eu desejo dividir, porque eu acho que ia botar para fora que me cura, né? Quando o Lu fala cinema e psicanálise, cinema é cura pura. Ele me cura enquanto espectadora, quando eu espio a vida do outro, e ele me cura enquanto realizadora também, quando eu consigo botar para fora e espiar o meu próprio mundo, né? A maneira que eu vejo. Então, há muitas violências dentro do Festa de Léo, para além da trilha do Dudu com o tráfico, né? A violência do próprio abandono, a violência dessa mulher que trabalha pra caramba de diarista, porque fazer o seu dinheiro ali no todo dia, quando você é proletariado, rende não. Você faz ali, você deixa na feira, você deixa no mercado, você já chega em casa já para segurar o da luz, que se bobear vai, né? Então, para mim, a maior violência que está dentro dele, para além da trilha do Dudu, é a própria mazela social, a própria desigualdade social que está dentro desse bairro, que eu vou do Leblon para ele e sigo numa van até o Leblon num segundo, né? O Vidigal e as favelas montadas do Rio de Janeiro, elas, além de tudo, vivem a violência do abismo social, né? Às vezes, quem está na Zona Norte, ele tem um tempo de elaborar, eu tenho pensado muito nisso, ele tem um tempo de elaborar, ele vem vindo da não cidade, se aproximando à cidade, e vindo, e sim, criando a revolta de todo que não lhe é dado. O favelado Zona Sul, ele cai na cidade, ele desce da sua não cidade e cai na cidade.
imediatamente com todas as suas oportunidades, né? E isso, para mim, é uma violência que está contida nesse filme, mais até do que a trilha do tráfico. Eu vi, estão me ouvindo bem? Porque aqui eu abri a janela e aí tá, né? Sim. Tá, eu vou tentar responder também rapidamente duas perguntas que eu achei interessante, que é o do trem da ancestralidade ali, mas é muito rápido. Então, falando do Cidade de Deus, sendo breve aqui, essa ideia nasceu de uma jornalista chamada Maria do Rosário, que ela queria comemorar os 10 anos do filme Cidade de Deus. O filme Cidade de Deus é um fenômeno no mundo e foi indicado a 4 Oscars, e ele entrou nesse lugar na cinematografia brasileira realmente como um marco, né? Isso a gente entendeu. E aí, o Cavi Borges, que é um amigo meu, que é um cara branco, classe média, e que é meu amigo, e que a gente tem muitas diferenças sociais, enfim, ética, mas que a gente tem uma amizade muito bonita, afetuosa, ele me procurou para dirigir esse documentário sobre os 10 anos do filme. E aí, quando ele me procurou, eu, como ator preto, e como eu trabalhei no filme Cidade de Deus, com os meninos, eu vi esses meninos crescendo, eu vi que eles estavam sofrendo muito com o mercado. Eles não conseguiam se estabilizar como ator de um filme que tinha sido indicado a 4 Oscars. E aí, Mari, te respondendo, que hoje eu te respondo o seguinte: o que me moveu a fazer esse documentário foi o racismo. Foi o racismo no Brasil. Então, o racismo, ele é cotidiano, ele é diário, mas ele reverbera no audiovisual. O Leandro Firmino, o Zé Pequeno, que faz o Zé Pequeno, eu encontrei uma menina em Nova York que tinha ele tatuado na perna. Ou seja, ele virou para mim no Cidade de Deus e falou: se eu fosse um ator americano, eu estaria melhor do que no Brasil. Ele comparou, assim, uma resposta. Então, fazendo um parâmetro, assim, eu fui esse ator que sofri muito racismo, né, pelos criadores e produtores audiovisuais brancos, e eu, nesse filme, queria falar sobre os atores. Falei com o Cavi, vamos falar sobre os atores, trazendo um recorte do racismo na vida deles. Isso foi muito genuíno e aconteceu. E eu te digo que o Cidade de Deus é o meu alter ego. É o que eu queria muito falar para o mundo, assim, como documentarista. Então, o que me moveu é o racismo brasileiro. A gente repensar esse racismo que mata e que é violento. E sobre a questão da construção dos personagens, eu acho que tem muito a ver com a última pergunta para a Dirley também. Você direcionou, tem muito a ver comigo e a Lu. Eu gosto muito da rua, gosto muito da favela, gosto muito da realidade como inspiração, né? É o que eu falei, eu procuro na minha vivência, dentro de pessoas que eu convivo, meu vizinho, pessoas que eu encontro, que me inspiram a escrever e criar os meus filmes. Então, não é fácil, é um exercício muito difícil você lidar com pessoas reais e você ter o poder de subversão. Eu gosto muito de seguir o que é verdade e o que é real, mas a Luciana também me ensina, como parceira dramaturgica, que a gente pode reinventar essa realidade. Então, a minha relação, como o Adilei falou de um cineasta chamado André Novaes, com esses personagens é de respeito. Eu começo respeitando eles. Então, se eu lido com essa construção real e vai para a ficção, a dramaturgia, é uma relação muito de respeito. Então, é por aí, entendeu? Que, às vezes, eu me emociono, às vezes, é um processo muito difícil você lidar com histórias pessoais e reais. Mas quando eu faço isso, eu sei que eu estou apresentando esses personagens com respeito e humanidade para o mundo através do cinema. Tá? E sobre a questão do trem, que eu achei interessante, né? As pessoas no mundo perguntam por que que o trem é tão forte no meu filme. Primeiro, eu comecei com uma homenagem aos irmãos Lumière, que foi a primeira imagem do cinema, né? Então, eu acho o trem extremamente cinematográfico, né? E segundo, a Baixada Fluminense, o maior veículo de transporte deles é o trem. É o lugar onde eu estava filmando. Então, o trem é muito forte. E nesse caso, do Casabranca, o trem é um personagem, né? O trem é o que traz entretenimento para a avó que está morrendo. O trem é o que transporta os meninos. O trem, se você estiver dentro da sua casa tomando um café com o vizinho, a sua casa treme porque o trem está passando do lado. Então, o trem era muito forte. E ele sublinhou as emoções do filme. Ele virou trilha sonora, ele virou personagem. Então, só falar sobre o trem nesse lugar. E outra pergunta sobre ancestralidade para fechar, que eu achei ótimo. É uma pergunta muito profunda, mas eu diria que é a filosofia africana. A gente que é preto, que quer falar de cinema negro, a gente tem que ir primeiro nas nossas raízes, né? Então, é muito difícil eu te dizer que eu não fui na minha espiritualidade.
né? Eu não me iniciei em nenhuma religião de matriz africana, mas eu estudei muito, eu admiro muito. Inclusive, eu tô com uma camisa escrito Caô Cabecile, que é uma homenagem ao orixá Xangô, que é o orixá que eu descobri que eu sou filho, que é o orixá da justiça. Eu procuro ser muito justo no que eu faço, mas eu queria dizer que ancestralidade no nosso cinema é você respeitar o seu passado. É uma filosofia africana chamada Sankofa, respeitar o seu passado para viver o presente, para ressignificar o futuro, né? Então, quanto mais, como fosse a flecha, quanto mais lá atrás a gente puxa, mais lá na frente a gente vai acertar. Então é isso. Estudem as filosofias africanas, independente de religião ou o que for, para poder entender a nossa narrativa como pessoa preta. Eu acho que eu consegui responder tudo, né? Não, as escolhas dos arquivos a princípio, né? O material do Brankside, você perguntou sobre escolhas dos arquivos, aquelas coisas todas assim. As escolhas dos arquivos tinha muito a ver mesmo com o baixo orçamento do filme, sabe, também. E como assim? Não teria uma resposta direta em relação a isso. Como eu te disse, assim, os filmes são criados dentro do processo, nossos filmes todos. Não tem roteiro, então a gente vai colocando lacunas em relação a isso. Esse filme, na verdade, ele começa, eu acho que resume muito o que é esse filme. A gente ganhou um edital muito pequeno para documentário em Brasília, que era na época R$ 120 mil. E eu, quando eu ganhei esse edital, é a primeira vez que a gente tinha um dinheiro para pagar as pessoas. Porque os nossos filmes, independente dessa história do real ou não real, a gente trata aquelas pessoas documentadas, ou representadas, ou ficcionalizadas, como pessoas que dependem do cinema. A gente cria um vínculo de cinema, é o nosso ofício. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é captar recursos para pagar as pessoas, depois tem um filme. Sem isso, não há filme. A gente jamais toma o tempo de uma pessoa sem pagar ela. É melhor não fazer os filmes para a gente hoje em dia. Se a gente não pode pagar uma pessoa, a gente não faz os filmes. Tem uma relação que vamos dizer assim, é um norte ético para a gente. Pronto. Pensando assim, quando a gente ganhou esse edital, eu fui procurar o Marquinho, que é o personagem principal do filme. O Marquinho é uma personalidade da Ceilândia. Tem um grupo chamado Tropa de Elite, a banda chamada Tropa de Elite, que é absolutamente incrível, assim. É a grande narradora da Ceilândia. E o Marquinho é amigo meu antes do Marquinhos sofrer o acidente. A gente jogava futebol juntos, no mesmo time. A gente brigou muito na porrada, inclusive, assim. A gente era muito amigo e amigo daquelas coisas de amigo de quebrada, masculino, universo masculino. Pois bem, eu cheguei pro Marquinho e falei bem assim, Marquinho, a gente ganhou esse edital. É um edital que vai contar a história de um baile black, que é o Quarentão na Ceilândia. E a gente tem um dinheiro agora. Agora a gente pode, pô, a gente pode ir pra feira, pode comer, pode beber, a gente vai se divertir, pode andar pra caramba, pode gastar muita gasolina, vai se divertir muito agora, então. Prefiro aqui agora. E o Marquinhos me disse uma coisa que me moveu muito. O Marquinhos me disse bem assim, então, cara, eu acho massa, mas eu queria fazer um filme. Na cabeça do Marquinhos, documentário não é filme. Eu queria fazer um filme. Aí, como assim, Marquinhos? Não, eu queria voar, velho. Você vai contar de novo que eu tô na cadeira de rodas? Na cadeira de rodas eu já perdi. Eu não quero mais perder. Então eu quero que vocês não façam cinema. Eu quero voar, eu quero dar tiros, eu quero rodar pela cidade, eu quero ser um cientista. Então isso moveu toda a relação com o filme. Que a partir dali a gente falou bem assim, ó, então, bora fazer um Blade Runner. Pronto. Bora fazer o nosso Blade Runner a partir dessa história. De uma história, então, em que ele questiona a posição, na minha cabeça, obviamente, em que ele questiona a posição do documentado, a reificação da dor, em que ele questiona que a gente, enquanto documentarista, tem essa sempre reificação dos lugares de dores. Então, o que a gente queria, e que eu fiz em todos os meus filmes, eu acho um pouco que a Luciana falou, que eu achei foda assim, é a ideia de vencer. A gente não vai perder no cinema, desculpa. A gente já perde na vida todo dia. Então, no cinema, eu não vou perder. Assim, e se para isso tem que ser violência ou não violência, se para isso tem que ser, inclusive, intransigências, a gente vai fazer. Quando eu digo intransigências, é desde pegar uma música que não tem direito nenhum, que eles entraram na cidade com essa música, ganharam bilhões de dinheiro com essa música, e porque eu teria que pagar um direito autoral para essa música. Assim. Então, e essa música virou patrimônio histórico, virou símbolo da cidade. Não é mais aquela pessoa. Assim como o nosso cinema não é mais nosso depois que a gente faz. As pessoas são donos, não são a gente. Então, é a mesma lógica assim que eu penso quando você pergunta na imagem do uso de arquivo. O uso de arquivo, e mais assim, velho. O uso de arquivo é a única... Aquelas fotos são as únicas memórias do Baile do Quarentão.
que é uma outra história, que eu podia ficar aqui horas falando sobre ele, que tem a ver com o rock nacional, tem a ver com um movimento no Brasil chamado rock nacional, que era basicamente feito por homens brancos, filhos de diplomatas, Legião Urbana, Capital Inicial, esse do Rio de Janeiro, como é que é? O que tem o Herbert Viana. Então, o Baile Black Quarentão era, vamos dizer assim, era um lugar onde as pessoas de Quebrada, as pessoas de Ceilândia, na maioria homens e mulheres negras, mas também homens e mulheres brancos, onde essas pessoas se encontravam para a cidade, porque elas nunca iam a Brasília. E a única memória que a gente tem são aquelas fotos, pelo menos que eu consegui achar. Porque é um tempo, então, em que pessoas de classe pobre não filmam, né? Elas não têm um mais Super 8, né? Então, assim, então a gente tem algumas fotinhas que um cara que fotografava os casamentos, os batizados e as festas de escola e ia batizar. Então, era isso, assim, que a gente tinha. A ideia da bomba sonora também parte desse lugar. Então, como exemplo, como o filme todo é construído dentro da narrativa que a gente provoca, porque tudo ali é uma construção, nada é documentário no sentido clássico, nenhum plano é documentário no sentido clássico. Tudo nós reinventamos. Nós criamos uma cidade do futuro, nós criamos um espaço, nós fizemos umas escadas rolantes, criamos elevadores. Os personagens não são os personagens, são representações de personagens, mesmo sendo eles mesmos. Então, a ideia da bomba sonora, a gente, durante todo o filme, promete uma vingança. O primeiro take do filme é a promessa de uma vingança. Só que a gente não tinha como filmar essa vingança. Então, eu chamo um dos personagens, que é o Choquito, que é o Sartana, da perna mecânica, que é um amigo de infância, jogou futebol comigo, que tem uma outra história. Ele perdeu a perna, na verdade, não foi no baile, foi no jogo de futebol. Foi num... Terceira divisão é a mesma coisa de favela. Terceira divisão do futebol brasileiro é a favela do futebol brasileiro. Então, ele perdeu a perna na favela do futebol brasileiro, que quebrou a perna, não teve apoio do clube e ele acabou perdendo a perna. Pronto. O Choquito desenhava, então eu peço a ele, numa conversa, que ele desenhe, a gente, à noite em casa, ele desenhou vários daqueles takes, eu botei a câmera e fiquei rodando com a câmera. Foi isso. Era isso que a gente tinha para construir. E pegou uma música mineira, que é Bomba Explode na Cabeça do Ladrão, né? Que ele cedeu para a gente, ainda bem. Então, que era uma coisa que existia, que era engraçado. No mesmo ano, tem essa música de Minas que a gente coloca, e o Afonso coloca a música de Ceilândia no filme dele, que é o primeiro longo o segundo longo do Afonso, né? O Afonso Shoa, que é um cineasta absolutamente maravilhoso, né? Me fugiu agora o nome. Enfim, adoro esse filme e me fugiu o nome. Ele viu umas 4 vezes. Mas, enfim, então o que tinha era basicamente essa história. E tem uma coisa que o Luciano fala, que se eu puder, 2 minutinhos só, não tomo mais o tempo, que eu acho que quando o Luciano fala de ancestralidade, que eu acho absolutamente a coisa mais incrível do mundo, que é um lugar, Luciano, que é muito doido assim, né? Eu acho que, e aí eu acho que, pensando assim, a grande potência os dois cinemas mais importantes no Brasil é o cinema indígena e o cinema negro, incontestavelmente. Não há nada mais importante no Brasil contemporâneo do que o surgimento do cinema negro e o surgimento do cinema indígena. E os dois estão ancorados dentro de uma ideia de ancestralidade que você está falando. Os dois têm a mesma perspectiva histórica, vamos dizer assim. E eu fico pensando num outro tipo de cinema. Por exemplo, eu faço parte desse cinema e penso muito sobre isso, de uma pessoa de quebrada, de periferia, que teve 4, 5 gerações de pessoas excluídas, aliás, 2 gerações de pessoas excluídas do processo histórico brasileiro, da classe média ou da possibilidade econômica, que a ancestralidade da gente é a esquina, porque a gente nem conhecia os avós. Eu não conhecia meus avós, como exemplo. A gente não tem histórias, as histórias, vamos dizer assim, uma certa narrativa de uma periferia, de uma quebrada branca, ela não conseguiu e não vai conseguir nunca buscar esse fio da ancestralidade, porque ela também foi jogada dentro de um espaço periférico. Então, ela é uma tensão muito interessante de se pensar. Não estou dizendo que isso é melhor, que isso é pior, ou que isso é fatalista, não é fatalista. Estou dizendo, enquanto pensadores de cinema, que todos nós aqui somos, para pensar esse cinema periférico também, de como que essa potência e esse arcabouço intelectual que o cinema negro construiu, com a ideia decolonial, com todos os textos decoloniais, isso é uma potência tão grande, isso é um propulsor tão grande, que leva, na minha perspectiva, este cinema para lugares que jamais vão ser alcançados. Vão demorar anos para que esse cinema vai ser alcançado. Aí eu acho que falta, sim, um pouquinho de combustível, que é essa revolta, que pode ser, quando eu digo revolta também, assim, é como a gente vai conflitar
este lugar que já está estabelecido. Entendeu o que eu estou falando? Não é no sentido que estou falando que isso é ruim, muito pelo contrário, isso é maravilhoso. Mas eu fico pensando para os novos cineastas, como então esse enfrentamento ou essa posição de um filme num lugar em que existe um arcabouço intelectual tão potente. Entende o que eu estou falando? Como é difícil também para o realizador ter novas possibilidades e novas provocações. Como provocar dentro de um sistema tão rígido, tão forte e tão absolutamente incrível que é a teoria decolonial. Entendeu o que eu estou falando? Também me coloco nesse lugar, porque eu acho que ela também me atende, vamos dizer, eu dialogo muito com ela também, da minha perspectiva de classe, de território, de ancestral, vamos dizer assim, de histórico de uma família que vem também de situações vulneráveis historicamente. Mas é só para provocar também aqui, bagunçar um pouquinho a história assim, e tentar pensar junto com pares como que isso poderia ser possível, sabe? Como que isso, se isso é importante para os filmes. Para quem está realizando os filmes agora, isso é importante para vocês que estão realizando os filmes? Vocês não acham que isso poderia também ser um lugar, vamos dizer assim, de um conflito interno que pode fazer avançar a nossa forma de cinema, avançar esse cinema que a gente faz, que o cinema que a gente faz possa abrir um espaço para frente? O cinema que a gente faz não pode ser tributário ao cinema, nem europeu, nem americano, nesse sentido. A gente não tem que ser tributário às sensibilidades de Cannes ou à sensibilidade dos Oscars. Eu, particularmente, acho uma merda. Mas a gente não tem que ser tributário a isso. Podemos ter outras formas de filme, outras categorias de filme que partem de um lugar que foi construído de maneira muito potente. O que se tem aqui é uma potência nunca antes vista, que é esse arcabouço intelectual histórico de pensadores que não são necessariamente os cineastas.